enquanto o delegado vai falar com Fontes e... O delegado diz, eu estranhei o amigo não está nas reuniões no armazém do Manuel para saber o que está acontecendo na fazenda do Barão. Fontes diz, eu tenho mais o que fazer. E o delegado diz, pois eu fui na fazenda Araruna, o Barão está arrasado. E ele disse que a filha dele, quando foi baleada, chamou pelo Rodolfo. Eles haviam fugido juntos e eu gostaria de saber onde o Rodolfo está. E o Fontes diz para quê? O delegado diz, porque eu tenho para mim que o seu filho era um dos cavaleiros mascarados que invadiram a fazenda do Barão. E o Fontes diz, o delegado tem provas de que o meu filho era um dos irmãos do Quilombo? E o delegado diz que provas ele não tem. Apenas uma suspeita. E o Fontes diz, eu quero provas antes de acusar meu filho. O delegado diz, eu não preciso de provas para saber que o seu filho e o Dimas estão envolvidos nisso. A cidade toda sabe disso. E o fato da Sinha Moça ter aparecido na fazenda fantasiada de irmã do Quilombo me basta para confirmar que eles estavam juntos. Fontes diz, antes de fazer qualquer acusação, exijo provas. Delegado diz, agora me chame o Rodolfo, porque eu preciso falar com ele. No quarto do Justo Bentinho, Rodolfo estão conversando e o Rodolfo diz, cadê a arma que eu te dei, Justo? E o Justo diz que deu pro capitão do mato fugir. Rodolfo diz, eu não acredito. E o Justo diz, eu fiquei com pena dele. E o Rodolfo diz, ele não é de confiança. E se ele vinha atrás de mim? E o Justo diz, ele prometeu que não vem não. E ele prometeu que vai acertar as contas com o Barão e com o Feitor. Nisso Fontes chega e diz que o delegado quer falar com Rodolfo. Enquanto o capitão do mato armado rende o guarda para fugir. E na casa do Augusto, Juliana e Rafael estão conversando. E Augusto diz, foi uma loucura terem levado assim a moça junto à fazenda do Barão. É um perigo. Vocês não podiam ter deixado ela ir junto. E o Rafael disse, se eu soubesse que ela ia até a Casa Grande para pegar a Bá, jamais eu deixaria. E a Juliana diz, você sabe que ela não foi por isso, ela foi para evitar que matassem o Barão. E o Augusto diz, a Juliana tem razão. Assim a moça foi lá para evitar que um dos escravos matasse o Barão. Juliana diz, o perigo lá não eram os escravos, e sim o Rafael. O senhor sabe disso? Rafael diz, não me culpe. A Juliana diz, nada disso teria acontecido se não fosse essa raiva que você guarda dentro de você, pelo Barão. Augusto diz, a Juliana tem toda a razão. Esse ódio não vai levar você a lugar nenhum. E o Rafael sorrindo e feliz diz, mas o Barão já está sendo castigado, Não tem castigo maior para o Barão do que ele ter atirado na Sinha Moça e ela está lá, sofrendo por causa dele. Se assim a moça morrer, o Barão morre junto. Rafael fala isso, sorrindo, como se desejasse que assim a moça morresse só para o Barão sofrer. Juliana, chocada, diz, não acredito que você deseja a morte da Sinha Moça só para se vingar do Barão. Isso já é demais. Augusto, chocado, diz, isso é uma crueldade sem limites. E o Rafael diz, não estou falando isso. Eu não estou desejando a morte da Sinha Moça, capaz, não. Mas ela pode morrer e o Barão pode se sentir culpado, sim. Porque se assim a moça morre, o Barão nunca irá se perdoar. Rafael sorri de novo. Juliana e Augusto ficam chocados com a frieza do Rafael, desejando que assim a moça morresse. E o Rafael diz, logo eu irei embora daqui, mas antes eu vou contar para o Barão que eu sou filho dele. Enquanto a Bá vai falar com o Barão e diz, o Barão não vai ver assim a moça, toda vez que ela acorda ela chama pelo Barão. E o Barão diz, não, melhor deixar ela se restabelecer mais. E a Bá diz, e se isso não acontecer, vai deixar assim a moça morrer, sem pedir perdão a ela por ter atirado nela? Na casa do Fontes, o delegado Fontes e Rodolfo estão conversando e o Rodolfo diz, eu não teria motivos para me esconder do senhor. Não fiz nada de errado. O delegado diz, nem embarcou a capital da província. Roubou assim a moça. No caminho não foi? E o Rodolfo diz, o delegado é bem informado. E o delegado diz, não tanto.
Há certas coisas que me escapam. Eu só vim aqui para saber quem eram os outros 2 irmãos do Quilombo que estavam com você, com a Sinha Moça, na fazenda do Barão. Um deles, com certeza, é o Rafael. E outro, com certeza, o Ricardo, dono dos cavalos, o seu irmão. Estou certo, Dr. Rodolfo? Na casa da Ana, a Ana e Nina estão conversando e a Ana diz: não era para dizer nada, mãe. O Ricardo me pediu segredo e a Nina diz: você não me falou nada. E a Ana diz: eu não ia contar, eu contei só por causa da confusão que aconteceu. E a Nina diz: ele tem que entender que eu vou ser a sogra dele, não há segredos para mim. E a Ana diz: se nós casar, né? Porque eu acho que ele não vai mais querer casar comigo, porque ele tinha me pedido segredo. E se ele não querer, eu nunca vou te perdoar. Na casa do Fontes, o Fontes, diz o delegado, está querendo dizer que o barão vai querer denunciá-los. E o delegado diz: acho que não, eu não sei, ele está muito abalado, porque se ele denunciar o Rodolfo, o Ricardo e o Rafael, ele terá que denunciar, assim a moça também. E o Rodolfo diz: já que o delegado se mostra tão amigo, terá que saber que eu e assim a moça somos casados agora. O Frei José celebrou o nosso casamento não muito longe daqui, há mais de um mês. E eu tenho direito de tirá-la daquela casa. Será que eu posso contar com a sua ajuda para isso? Ela é a minha mulher. Na casa do barão, o doutor está examinando assim a moça, diz que assim a moça já está bem melhor. O doutor pergunta se assim a moça quer que ele durma ali na casa para cuidá-la à noite. Assim a moça diz que não. E o doutor diz que voltará no outro dia e vai embora. Cândida e assim a moça ficam conversando. Sim, a moça diz: cadê o meu pai? O doutor, antes de sair, vai falar com o barão. O barão pergunta como assim a moça está. E o doutor diz: está melhor, está reagindo bem. E eu cheguei a pensar que ela não fosse resistir, mas vamos esquecer isso porque ela está se recuperando. E o barão diz: só de pensar que eu poderia ter evitado isso, o doutor diz: agora não adianta falar nisso. Vá ver assim a moça, ela está lhe esperando. Eu volto amanhã. Assim que o doutor vai embora, Cândida chega na sala e diz: Ferreira, assim a moça quer falar com você, agora. E o barão diz: ela está acordada? Cândida diz: sim, e lhe esperando. Cândida e barão entram no quarto, assim a moça diz: sente-se aqui, papai. E o barão diz: eu quero falar a sós com ela. Sim, a moça diz: papai, o senhor não sabia que era eu, né? E o barão diz: não, senão nunca teria tirado. Sim, a moça diz: o senhor pensou que fosse o Rodolfo, né? E o barão diz que sim. Sim, a moça diz: o senhor atirou para matar o Rodolfo. Eu preciso que essa conversa seja franca. E o barão diz: eu vi na minha frente, irmão do Quilombo, não sabia que era você. Na verdade, eu tinha certeza de que era o Dr. Rodolfo e eu atirei para matá-lo, sim. Sim, a moça diz: mas era eu, meu pai. E o barão diz: eu nunca poderia imaginar que você fizesse isso, sim, a moça. Eu não posso acreditar que você tenha feito isso outras vezes. Desculpe, eu não vim para lhe recriminar. Já brigamos muito, eu gostaria de me entender melhor com você. Sim, a moça diz: eu também. Porque eu lhe amo, meu pai, e o barão diz: eu te amo muito, minha filha. Você não imagina a angústia que eu senti quando eu vi que tinha atirado em você. Parecia um pesadelo, você no chão com aquelas roupas e eu com a arma na mão. Sim, a moça diz: não pense mais nisso. Eu estou bem, estou recuperada. Sim, a moça diz: eu preciso lhe falar uma coisa. E o barão diz: depois, você precisa descansar. Sim, a moça diz: eu não quero que o senhor culpe a mamãe, eu fui a única responsável. E o barão diz: descanse. Sim, a moça diz: eu estou muito cansada. E o delegado chega na delegacia e vê que o capitão do mato fugiu e fica furioso, enquanto o barão vai falar com a Cândida. Cândida diz que conversaram. E o barão diz: nada de importante. Ela diz que a culpa não era sua e que tinha uma história para me contar. Quando começou a falar, faltou as forças e ela dormiu. Você não acha que é melhor você me contar, Cândida, para poupar ela? Cândida diz: eu não sei o que ela iria te contar, Ferreira. Barão diz: ela me disse que não queria mais mentira entre nós e você deve saber. Cândida diz: ela tem que te contar, não eu. Eu também estou cansada de mentiras.
Cândida vai ver assim a moça. O Bruno chega correndo e diz que os escravos estão revoltados porque trancou as portas. E o barão diz, deixe eles. E o Bruno diz, eles estão brigando entre si. E o barão diz que se mate, enquanto está maior confusão na senzala da casa do Fontes. O delegado vai falar com o Justo e diz, o capitão do mato fugiu e estava armado. E você foi ver ele. Você deu uma arma a ele? E o Justo diz, não. E o Rodolfo diz, ele deve ter inventado essa história de arma porque conseguiu render os seus guardas usando a força. E o delegado diz, pode ser. Eu vou tirar essa história limpo. O delegado diz, aquele homem representa um perigo solto. E o Fontes diz, eu sei, ele estava atrás do meu filho. E na senzala do barão é a maior confusão e o Bruno chega para parar a briga. Enquanto o Frei José chega para ver assim a moça, Frei José pergunta como assim a moça está. A Cândida diz que está bem, que está dormindo. Frei José fica feliz. Frei José diz que vai embora e o barão diz que é tarde, que o Frei José pode dormir ali. E a Cândida diz, seria ótimo assim. O senhor vê assim a moça quando ela acordar. E o Frei José aceita o convite. E na senzala é a maior confusão. Os escravos se dividem em dois grupos, os que queriam fugir e os que queriam ficar. E dizem para o Bruno que não é justo o grupo que queria ficar pagar pelos que queriam fugir. E o Bruno diz que o barão não tem cabeça para falar com eles e que se eles não pararem de brigar, ele arruma um tronco novinho para colocar eles no tronco. E na casa do barão, Barão e Frei José estão conversando e o Frei José pergunta se o barão conversou com assim a moça e o barão diz que um pouco e que ela o perdoou. E a Badzé, ela não queria que o barão ficasse remoendo porque ele não teve culpa de nada, não sabia que era ela. E o Frei José diz assim, a moça é muito bondosa e o barão diz só por curiosidade. O Frei José sabe se o Rodolfo está na cidade, o Frei José enrola para não responder. Cândida chega e diz que assim a moça acordou e que quer falar com o barão para contar o segredo. O barão diz está certo. E a Cândida diz que ela quer que o Frei José vá junto. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando, hein? Escreva nos comentários se você achou certo ou errado o Justo dar a arma para o capitão do mato fugir. Você achou que ele fez bem ou fez mal? Escreva a sua opinião. Muito obrigada e fiquem com Deus.